Tudo começa quando Leonardo fala que não pode continuar casado com Alma, e fala que quer ficar com Ângela a todo tempo, e ela fala que um divórcio não é simples, e que vai esperar o tempo que for necessário, mas Leonardo garante que vai fazer as coisas certas, porque quer que tudo seja perfeito entre os dois. Ângela pede para ele prometer que aconteça o que acontecer jamais vai abandonar sua filha, e ele diz que jamais faria isso, porque tem muito amor para dar a ela e Josué. E então Ângela fica emocionada. O celular dela toca e é Clara, que dá a notícia sobre Álvaro, e então Ângela fica chocada e diz que vai até lá. E então conta para Leonardo que Álvaro perdeu a visão. No hospital, Álvaro fala para Clara que Deus precisa fazer um milagre na vida dele, e diz que Ângela precisa voltar a amá-lo, e pergunta se ela acredita que um dia isso possa acontecer, e Clara fala que não tem ideia, mas que se estivesse no lugar dele faria de tudo para isso acontecer. Por outro lado, Gerardo e Gallegos conversam com um cirurgião plástico estrangeiro, e ele fala que pode submeter Samantha a uma cirurgia para tirar pele de outras partes do corpo e colocar no rosto, e então Gerardo pergunta qual é o diagnóstico final dele, e o doutor fala que isso não vai ser fácil, e que ela vai precisar passar por várias cirurgias, mas acha importante que ela tenha um acompanhamento psicológico porque os exames constam que ela tem inclinação para a depressão. E então Gerardo confirma. Gallegos pergunta se o médico tem mais alguma orientação, e ele fala para irem seguindo aos poucos, e para focarem nessa primeira cirurgia. E então Gerardo fala que vai aguardar ele chegar no país, e então se despede. Gerardo fala para Gallegos que esse é o melhor especialista do mundo, e espera que ele consiga ajudar sua filha. E então o doutor fala que vai ser assim, e diz que Samantha está se recuperando bem. Então Gerardo pede para ele avisar quando ela acordar. Enquanto isso, Leonardo e Ângela estão saindo do hotel, e Léo fala que não está nem acreditando que eles amanheceram juntos, e Ângela diz que está feliz, mas que eles precisam ser muito discretos, por mais que por dentro eles querem gritar, e então Leonardo diz que ela tem razão, e os dois se beijam. Alma está do lado de fora olhando os dois de longe, e chorando observa eles entrarem no carro e irem embora. No hospital, Álvaro está sendo examinado, e o doutor fala que ele está com uma inflamação no cérebro, e que já tinha uma fissura e isso tudo ajudou para ele perder a visão. E então Álvaro nervoso pergunta se vai voltar a enxergar, e o doutor fala que não sabe. E que vai trabalhar com remédios bem fortes para curar as inflamações, mas pela experiência que tem com esses casos, é bem provável que ele não volte a enxergar. Na vila, Ângela fala para Adela que está se sentindo culpada porque passou a noite fora, mas ela fala para a filha não ficar assim, porque o menino dormiu muito bem. E que ela e Leonardo precisavam de um momento a sós, e Ângela dá razão à mãe. Ed e Oscar chegam com presentes para Josué, e em seguida Adela e Ed discutem para ver quem vai ficar com o menino, mas ela manda Ed ir comprar coisas na rua, e Ângela fala que Oscar vai segurar o menino, e então passa Josué para ele. Oscar olha para o menino e começa a se lembrar do dia em que Samantha disse que jamais deixaria o filho de Ângela nascer. E então, muito arrependido, se desculpa por não ter defendido ele. Um tempo depois, Leonardo está passando as informações sobre Álvaro e Samantha para as enfermeiras,
E nisso Alma chega gritando falando que viu Leonardo junto com Sar porque está grávida de sua filha. E Léo fala para ela parar de gritar, e diz que eles já estão separados há muito tempo. Mas Alma não quer saber e fala que ele está saindo com essa mulher que nem sabe quem é o verdadeiro pai de seu filho. E fala que ela é uma destruidora de lares. Gerardo chega e pergunta que escândalo é aquele no seu hospital, e manda a Alma ir até a sala dele agora mesmo. Por outro lado, Dario está tentando tranquilizar Clara, e ela fala que não pode ficar tranquila, até porque acabou de descobrir que seu pai está cego, mas ele diz que eles ainda não sabem se é irreversível, e então Clara abraça ele. Ela diz que é uma boba, porque segue amando ele, mas Dario fala que existe muitas pessoas que a ama, e pergunta se ela não sente nada por Sebastião, mas Clara fala que gosta muito dele, mas que segue amando Dario, e então ele diz que um dia isso será história para eles contarem, e então os dois se abraçam. Por outro lado, Gerardo está passando um sermão em Alma, por ter ido ao hospital fazer escândalo, mas ela se desculpa e fala que não poderia deixar seu marido fazer uma coisa dessas, e conta que viu ele e Ângela saindo de um hotel. Gerardo fala que ela também procurou isso porque mentiu para Léo e disse que estava com uma depressão que não existe, e então Alma fala que fez isso por desespero, e que é uma esposa que está sendo abandonada pelo marido, e então pede para Gerardo conversar com Leonardo, mas ele diz que não sabe se vai fazer isso, mas Alma insiste dizendo que ele é um pai de família, e que Leonardo escuta o que ele diz, porque é como um pai para ele. Enquanto isso, Ed fala para Oscar que está muito preocupado com Estrela, e diz que tem certeza que quer adotar ela, e pergunta se Oscar tem vontade de formar uma família, e ele fala que não sabe se está preparado, mas diz que gostaria sim. Ele diz que Ed não sabe tudo sobre ele, e então Ed fala que se o amor deles for forte o suficiente irá suportar, e então fala para ele contar o que quiser, mas nisso Josué chora, e então Ed fala que ele se safou, e sai para dar de comer ao menino, e deixa Oscar tenso. No hospital, Ângela está contando para Clara do escândalo de Alma, mas a menina fala que daqui a pouco ninguém vai se lembrar disso. Ela diz que está preocupada com seu pai, e Ângela diz que não tem coragem de visitar ele, mas Clara pede para ela o apoiar, e garante que foi Samantha quem provocou esse acidente porque Álvaro pediu o divórcio para ficar com ela, mas Ângela garante que não pediu isso. Clara fala que Álvaro mudou muito, e que não é mais o homem que a machucou, mas continua sendo o mesmo que a amou, e então pergunta se Ângela não sente mais nada por ele, mas ela garante que não, e pede para Clara não insistir com isso. Samantha acorda e percebe que Gerardo está ali ao lado dela, e então pergunta o que ele está fazendo ali, e manda seu pai ir embora, mas ele fala que não vai, porque sempre quer estar perto dela. Samantha pergunta se ele está feliz, mas Gerardo diz que jamais quer o mal dela, e diz que se isso tudo aconteceu foi porque ela ingeriu substâncias demais. E então Samantha fala que ele mesmo disse que ela se tornou um monstro, e agora isso é realidade. Ela manda ele ir embora do quarto. E então Gerardo vai saindo e encontra com o doutor, e pergunta se não tem medicamentos mais potentes para a dor dela, mas o doutor fala que está usando remédios muito forte, mas que por conta de tanta substância que ela ingeriu não está fazendo efeito,
e então Gerardo, triste, fala para ele fazer o que puder por sua filha. E nesse meio tempo, Luz e Nancy estão preocupadas com Abel porque ainda não despertou. E Leonardo fala que isso é preocupante, e que precisam esperar as próximas horas porque são decisivas, e então Nancy pede para ficar com ele um pouco, e os dois saem. Pede para Abel acordar, e diz que eles ainda têm muitos sonhos para cumprir, como a faculdade dele, e o casamento e os filhos que querem ter, e pede para não deixar ela sozinha. Por outro lado, Dario vai até a sala de Leonardo, e ele reclama-o porque levou o Júlio até lá, e Dario fala que ele é seu pai, e que precisa perdoar, mas Léo fala que odeia saber que foi enganado, e que ficou a vida inteira achando que Sandro era seu pai, mas depois muda de assunto e pergunta como Dario está com Clara. Ele fala que segue apaixonado, mas que não pode ficar com ela, porém fica um pouco melhor em saber que ela permitiu que ele se aproximasse dela agora que Álvaro está mal, e então Leonardo fala para ele deixar a poeira abaixar e ter muita paciência, e Dario diz que aconselha o mesmo para ele. Um tempo depois, Ed chega no hospital e quer saber por que Oscar foi embora da casa sem avisar. E ele fala que precisava trabalhar, e Ed quer saber por que ele está nervoso, mas Oscar garante que não está. Ed diz que o conhece muito bem, e que ele está sim nervoso, e então Oscar fala que precisa confessar uma coisa, e conta que foi Samantha quem mandou matar o filho de Ângela, e que ele sabia disso, e deixa Ed sem palavras. Enquanto isso, Mirtha vai até a sala de Samantha com Élida, e fala que Samantha pediu para ela pegar uma coisa, e Élida fica desconfiada, mas depois sai da sala. E Mirtha começa a procurar. Ela abre as gavetas e procura, e então encontra a carta, e vai ler o que está escrito. E Yolanda deixou claro para Leonardo que ela e Mirtha eram amigas, e que sua mãe era a mulher da vida, e nisso Gerardo chega na sala e pergunta o que Mirtha com sua irmã, porque sabe que agora ele estaria cuidando dela, mas Dario garante que jamais vai deixar ela sozinha. Álvaro confessa que está arrependido, e diz que isso é um castigo por todo o mal que ele fez. E então Ângela chega na porta e fica escutando ele falar que daria de tudo para voltar a Real do Mar e ficar com a única mulher que ele amou a vida inteira. Dario vê Ângela na porta, e então ela resolve entrar, e Álvaro escuta a voz dela e pergunta por que ela não foi ver ele antes, mas Ângela fica sem saber o que dizer, e depois fala que pensou que ele estava inconsciente, e então Álvaro pede para isso. Mirtha diz que é verdade e se desculpa, e então pergunta como Gerardo está. E diz que eles ainda não conversaram sobre o que aconteceu. E pergunta se ele gostaria de ir passear, e então Gerardo aceita o convite e eles saem da sala. Ed está furioso querendo saber por que Oscar escondeu uma coisa tão séria. E ele fala que tinha medo de Samantha e que ela ameaçou de tirar seu trabalho, mas fala que mandou um recado anônimo para Leonardo. Ed, revoltado, fala que ele tinha que ter denunciado Samantha, mas Oscar fala que não tinha coragem. Então Ed manda ele fazer alguma coisa, ou então esquecer dele para sempre. Enquanto isso, Gerardo fala para Mirtha que se sentiu muito mal em ver Samantha daquela forma, e que se sente culpado por tudo o que está acontecendo, mas ela fala que Samantha já é adulta, e que responde por suas atitudes. Gerardo fala que já está cansado disso tudo, e que gostaria de ir para longe para viver em paz. No hospital,
Álvaro fala para Ângela que não serve para nada e que nunca mais vai voltar a enxergar, mas ela diz que ele não pode pensar assim, e diz que o filho deles precisa do pai. Mas Álvaro fala que não pode ver seu filho, mas que daria de tudo para ter ele em seus braços nesse momento. Ângela fala que vai perguntar se pode entrar com o bebê, e vai pedir sua mãe para levar ele até lá, e então Álvaro fica feliz. Por outro lado, Gerardo continua dizendo que gostaria de ir embora, e Mirta pergunta se ele já tem algo em mente, mas Gerardo diz que não, e que são só ideias. E então ela pergunta se é com a dela, e ele diz que sim, e que a cada dia está se apaixonando mais por ela. Mirta fala que já entendeu que entre os dois não pode acontecer nada, e espera que pelo menos ele a deixe ser sua amiga, e Gerardo garante que sim, e então fala que vai embora, porque não vai demorar muito para Samantha passar pela sua primeira cirurgia. No hospital, Ed fala para o assistente social que eles são os irresponsáveis, porque Estrela foi adotada por um casal que queria levar ela para trabalhar como empregada. Mas ele diz que não sabe se isso é verdade, e Ed furioso pergunta se ele vai duvidar da menina. Ed fala que eles descartaram de imediato para dar ela a outra família, mas o homem fala que ele precisa começar tudo novamente para o processo de adoção. E então Ed fala que vai fazer isso, e independente do que acontecer garante que vai adotar ela. Ângela e Adela estão na consulta com Josué e Dario, e então ele fala para elas ficarem atentas às reações, mas que o menino está bem. Adela fala que vai andar um pouco para ele parar de chorar, e então Ângela confirma se está mesmo tudo bem e diz que vai embora, mas Dario pede para ela esperar, e pergunta se ela não vai ver Álvaro de novo, porque sabe que ela ouviu o que eles estão conversando. Ângela fala que não pôde evitar, e Dario fala que ele está muito arrependido de tudo que fez a ela, e diz que sabe bem que ele nunca esteve tão apaixonado por alguém como esteve por ela, e fala para ela o dar outra oportunidade. Ângela está desacreditada do que ele está dizendo, e fala que assim como Álvaro mudou, ela também passou por essa mudança, e garante que ama Leonardo, e o que viveu com Álvaro faz parte de seu passado. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.